E se o cansaço visto em um único momento passageiro em um aeroporto não fosse apenas fadiga, mas sim uma narrativa silenciosa de sacrifício, pressão e resistência emocional que nem mesmo o estrelato global consegue esconder? E se aquilo que parecia apenas mais um dia comum, mais uma chegada discreta, fosse na verdade um dos raros momentos em que a realidade escapou das camadas cuidadosamente construídas da perfeição? Essa é a pergunta que começou a ecoar quando Bang Si-hyuk finalmente comentou, ainda que de forma breve, sobre a condição de Jeon Jungkook ao retornar para a Coreia. A revelação não veio com alarde. Não houve um grande anúncio, nem um comunicado dramático. Foi algo simples, quase casual, mas justamente por isso carregava um peso ainda maior, porque às vezes são as palavras mais simples que escondem as verdades mais profundas. Sim, Jungkook estava cansado. Mas o que significa estar cansado quando falamos de alguém como Jungkook? Para qualquer pessoa comum, cansaço pode significar uma noite mal dormida, um dia intenso de trabalho, uma rotina puxada. Mas no universo de um artista global, especialmente alguém que cresceu sob os holofotes como ele, essa palavra ganha outra dimensão. Estamos falando de anos de dedicação contínua, de uma vida construída em torno da excelência, de um padrão que não permite falhas, pausas longas ou momentos de fragilidade visíveis. Desde muito jovem, Jungkook foi moldado dentro de um sistema que valoriza disciplina extrema, performance impecável e consistência absoluta. Ele não apenas acompanhou esse ritmo, ele o abraçou. Se tornou um dos maiores exemplos de dedicação dentro da indústria. Mas existe um preço. E foi justamente esse preço que, por um breve instante, pareceu visível naquele aeroporto. Os vídeos começaram a circular rapidamente. Fãs ao redor do mundo assistiram, reassistiram, analisaram cada detalhe. E quanto mais observavam, mais percebiam que havia algo diferente. A energia que normalmente transborda em Jungkook parecia contida. Seus passos, geralmente firmes e confiantes, estavam mais lentos. Sua postura, levemente inclinada. Seu olhar, cansado. Não era algo óbvio para qualquer um, mas para quem acompanha cada fase, cada expressão, cada gesto, era impossível ignorar. E então veio a confirmação. Bang Si-hyuk não negou, não desviou, não tentou suavizar. Ele confirmou. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque aquilo que antes era apenas uma suspeita passou a ser uma realidade reconhecida. Mas talvez o mais impactante não tenha sido a confirmação em si, e sim o que ela representava. Durante anos, a imagem dos idols foi construída em torno da ideia de perfeição. Eles são vistos como incansáveis, inabaláveis, sempre prontos, sempre fortes. Existe quase uma expectativa implícita de que eles devam suportar tudo sem demonstrar fraqueza. Só que aquele momento quebrou essa narrativa, de forma sutil, mas poderosa, porque mostrou que, por trás de tudo isso, existe um ser humano. E essa percepção trouxe uma onda emocional enorme. As redes sociais foram tomadas por mensagens, não de pânico, mas de preocupação genuína, de empatia, de reflexão. Muitos fãs começaram a se questionar: até que ponto essa rotina é sustentável? Porque quando se olha mais de perto, a agenda de alguém como Jungkook não é apenas cheia, ela é esmagadora. Gravações que atravessam madrugadas, ensaios que exigem perfeição absoluta, viagens constantes entre países, fusos horários completamente desregulados, compromissos promocionais, entrevistas, apresentações. E tudo isso acontecendo de forma contínua, sem pausas reais, sem tempo suficiente para recuperação completa. É nesse ponto que o cansaço deixa de ser uma palavra simples e passa a representar algo muito maior. Ele se torna um símbolo, um reflexo de um sistema que exige mais do que o corpo e a mente conseguem sustentar por longos períodos. Mas ao mesmo tempo, existe outro lado dessa história. Jungkook nunca foi alguém que recua diante de desafios. Pelo contrário, ele sempre demonstrou uma vontade quase inabalável de melhorar, de evoluir, de entregar mais. Isso levanta uma questão complexa. Onde termina a dedicação e começa o excesso? Porque para muitos artistas, essa linha simplesmente não é clara. O desejo de dar o melhor pode facilmente ultrapassar os limites saudáveis. E quando isso acontece dentro de um ambiente que constantemente incentiva mais desempenho, mais resultados, mais presença,
a situação se intensifica ainda mais. Foi por isso que aquele momento no aeroporto teve um impacto tão grande, porque ele não parecia encenado, não parecia parte de um roteiro. Era real, cru, humano. E talvez tenha sido justamente essa autenticidade que tocou tantas pessoas. Os fãs não viram apenas um ídolo cansado. Eles viram alguém que estava tentando continuar, mesmo no limite. Alguém que ainda assim encontrou forças para cumprimentar, para sorrir, para reconhecer quem estava ali esperando. Esse pequeno gesto, simples, quase automático, ganhou um significado enorme, porque mostrou caráter, mostrou compromisso, mas também levantou outra pergunta: até quando? Até quando alguém consegue manter esse nível de entrega sem consequências mais profundas? A fala de Bang Si-hyuk, embora breve, abriu espaço para essa discussão. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Não é apenas sobre Jungkook, é sobre toda uma estrutura. Uma indústria que constrói estrelas, mas muitas vezes exige delas mais do que seria razoável. Uma cultura que celebra o sucesso, mas nem sempre questiona o custo por trás dele. E, ao mesmo tempo, um público que está começando a enxergar além da superfície. Porque algo mudou. Os fãs de hoje não estão interessados apenas em performances perfeitas. Eles querem saber se seus artistas estão bem, se estão saudáveis, se estão sendo respeitados como pessoas. Essa mudança de mentalidade é significativa. Ela indica uma evolução na forma como o público se relaciona com os idols. Mais empatia, mais consciência, mais cuidado. Mas ainda existe um desafio, porque por mais que os fãs se importem, eles não controlam o sistema. As decisões sobre agenda, ritmo e prioridades muitas vezes estão fora do alcance deles. E isso cria uma tensão constante entre o desejo de apoiar e a sensação de impotência. Ainda assim, a visibilidade desses momentos pode fazer diferença, porque trazem à tona discussões que antes eram ignoradas, forçam reflexões, criam pressão por mudanças e talvez, apenas talvez, possam contribuir para um futuro mais equilibrado. Enquanto isso, a imagem de Jungkook naquele aeroporto continua presente, não como um sinal de fraqueza, mas como um lembrete de que até os mais fortes precisam de descanso, de que até os mais dedicados têm limites, de que por trás de cada performance existe alguém que sente, que se cansa, que precisa parar. E talvez essa seja a parte mais poderosa de toda essa história, porque ela humaniza, ela aproxima, ela quebra a ilusão de perfeição e substitui por algo muito mais real, muito mais verdadeiro, muito mais importante. E no final das contas, é isso que realmente importa, não apenas o artista que sobe ao palco, mas a pessoa que existe fora dele, a pessoa que precisa respirar, que precisa recuperar, que precisa existir além das expectativas. E enquanto o mundo continua observando, torcendo e acompanhando cada passo, uma esperança silenciosa permanece. Que Jungkook encontre o descanso que precisa, que ele tenha espaço para se recuperar, que ele possa continuar sendo não apenas o artista incrível que todos admiram, mas também alguém que vive, sente e segue em equilíbrio. Porque no fim, não é apenas sobre o brilho, é sobre quem sustenta esse brilho. E ninguém consegue fazer isso para sempre sem parar. E no fim de tudo, quando o barulho diminui, quando as câmeras se afastam e quando os aplausos deixam de ecoar, o que realmente permanece não é a imagem perfeita, é a verdade silenciosa que existe por trás dela. O momento vivido por Jeon Jungkook naquele aeroporto não foi apenas mais um registro passageiro na rotina intensa de um artista global. Foi, na essência, um fragmento raro de realidade. Um daqueles instantes que não foram planejados, não foram ensaiados e, justamente por isso, carregaram um significado muito mais profundo do que qualquer performance cuidadosamente construída. E talvez seja exatamente aí que reside o impacto duradouro dessa história. Porque por mais que o tempo passe e novos acontecimentos ocupem os holofotes, certas imagens permanecem. Não pela grandiosidade, mas pela autenticidade. Não pelo espetáculo, mas pela humanidade. A fala de Bang Si-hyuk, simples e direta, continua ecoando de forma sutil, como um lembrete constante de que até mesmo aqueles que parecem inabaláveis também enfrentam limites invisíveis. E ao reconhecer isso, ainda que brevemente, abriu-se uma porta que dificilmente será fechada novamente. A porta da consciência. Uma consciência que não pertence apenas aos fãs,
mas a todos que fazem parte desse universo. Porque agora, depois de tudo isso, já não é mais tão fácil ignorar os sinais. Já não é tão simples aceitar a ideia de que tudo está sempre bem. Existe uma nova camada de percepção, mais sensível, mais atenta, mais humana. E essa mudança, por menor que pareça, tem um valor imenso. Ela transforma a forma como se olha, como se admira, como se apoia. De um lado, permanece a admiração pelo artista brilhante, dedicado, quase incansável. Do outro, cresce algo ainda mais forte, o respeito pela pessoa por trás desse brilho. Alguém que sente, alguém que se desgasta. Alguém que, como qualquer outro ser humano, precisa de pausas, de silêncio, de tempo. E talvez essa seja a herança mais importante desse momento. Não a preocupação passageira, não a especulação, mas a empatia que ficou. Uma empatia que não exige respostas imediatas, mas que muda a forma como as perguntas são feitas, que não cobra perfeição, mas valoriza equilíbrio, que não vê descanso como fraqueza, mas como necessidade. Enquanto isso, o caminho de Jungkook continua, com novos desafios, novas conquistas, novos momentos que ainda serão vividos sob os olhares atentos de milhões. Mas agora, há algo diferente nesse olhar coletivo. Há mais cuidado, mais compreensão, mais consciência de que, por trás de cada passo dado em direção ao sucesso, existe também um esforço silencioso que nem sempre é visível. E talvez, no meio de tudo isso, exista uma esperança discreta, quase sussurrada, que ele possa seguir no seu próprio ritmo, que encontre espaço para respirar sem culpa, que tenha liberdade para ser não apenas o artista que o mundo espera, mas a pessoa que ele precisa ser. Porque no fim das contas, é isso que sustenta qualquer trajetória duradoura. Não apenas o talento, não apenas a dedicação, mas o equilíbrio. E enquanto essa história segue sendo escrita, entre palcos, viagens e momentos que vêm e vão, aquele instante no aeroporto permanece como um marco silencioso, não de fragilidade, mas de verdade. Uma verdade que, uma vez vista, não pode mais ser ignorada. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais significativo.